O mundo parou mais uma vez para conhecer o novo herdeiro da família real britânica. Outro detalhe chamou mais ou igual a atenção do que o bebê, a boa forma da princesa. 6 horas depois de dar à luz, um parto normal. Mas será que nós, meras plebeias, não podemos parir igual? Boa tarde, doutora Adriana Monteiro. É possível, doutora Adriana? Boa tarde, Rita. Boa tarde, sim, é possível. A maioria das mulheres tem condições de parir normal. No Brasil, diferente um pouquinho lá, do Reino Unido, as mulheres levam cerca de 24 a 48 horas para ter alta. É um momento em que a gente aproveita para fazer a vigilância desse puerpério e também para fazer a vigilância do bebê, se a saúde dele está legal, fazer todos os exames. Desculpe lhe interromper, mas é porque muita gente ficou falando assim, e nisso na internet, rede social, a senhora deve ter recebido vários lá no seu Instagram. Ah, mas isso é coisa de princesa, isso é porque é na Inglaterra. Então, gente, hoje de modo de parir mesmo mudou de mulher para mulher, a depender da região, do país? Bom, Rita, o modo de parir continua igual para todo mundo. Eu acho que o que mais deixou as pessoas assustadas foi a questão da alta precoce que ela teve. Lógico, sendo princesa, ela tem algumas prerrogativas, mas no Reino Unido realmente não se preconiza uma alta superior a 24 horas, porque elas têm midwives, que são as enfermeiras que vão visitá-las em casa durante aquela semana. Sim. E aqui no Brasil a gente ainda não dispõe desses serviços, mais ou menos, são de modo particular, mas lá eles conseguem ter pelo serviço público midwives, que são enfermeiras, que visitam essa mulher todos os dias em casa. Agora, as mulheres também, chegando aqui para a nossa realidade brasileira, baiana, aquelas mulheres que parem normal, que têm seus filhos da maneira normal, também depois de algumas horas já estão, não sei se apresentando as crianças à imprensa mundial, mas já estão bem melhores do que quem fez a cesariana. Sim, as mulheres de parto natural, assim que acaba o parto, que a gente considera o parto acabado depois que a placenta também é parida, a mulher ela tem condições de se levantar, muitas delas carregam o bebê, são elas mesmas que mostram e sim, botam na rede também, então são mundiais do mesmo jeito. E esse movimento que vem crescendo no Brasil, que é o campeão de cesarianas, infelizmente, é um número ruim, mais de 50% dos nossos partos são cesarianas, então essas mulheres estão cada vez mais nas redes, trazendo outras mulheres para dizer assim, você pode, você vai conseguir, você vai parir. A gente está mostrando umas imagens, pode encher a tela toda com essas imagens, que é um parto, enfim, a simulação, para estudantes de um parto normal num hospital, no ambiente hospitalar. E aí eu já vou aproveitar a presença da doutora Adriana aqui para a gente desmistificar alguma coisa. Tem se falado muito em parto normal, parto natural, parto normal domiciliar, parto normal em hospital. E existem algumas diferenças. Por exemplo, uma cesariana pode ser humanizada. Às vezes as pessoas colocam assim, parto humanizado, como somente o parto normal ou natural fosse humanizado. Não. O que a gente fala humanizado, na realidade, é um movimento que está no nosso país há mais de 30 anos, que é uma nova forma de assistir aquela mulher, dando ela autonomia de escolha, Então, a gente oferece a ela formas de assistência, ela escolhe a melhor forma para ser assistida, baseado em evidência científica e uma equipe multidisciplinar acompanhando aquela mulher, composta de médicos, enfermeiros, doulas, a sua própria família. Então, o parto humanizado independe da via de parto, ele depende mais de ser baseado em evidências, então tirar aqueles mitos, aqueles medos, cordão enrolado no pescoço e lacerações gigantescas e todo aquele medo que vem no social, no cultural. A ideia é desmistificar isso e trazer segurança na assistência. Gente, tem uma outra coisa que é importante deixar claro, que a gente não está em momento nenhum demonizando as cesarianas. As cesarianas, a cirurgia, em algumas situações, é a única via, é o único recurso, doutora? Isso, exatamente. É necessário. A cesariana foi uma cirurgia inventada para salvar vidas. Então, graças a Deus, ela existe. Porque as mulheres antes da cesariana morriam de parto. A maior causa de morte entre mulheres no século passado, no início do século passado, eram as causas de parto. Então, com a cesariana, a gente conseguiu salvar essas mulheres. Mas no Brasil houve inversão. Talvez pela forma da assistência prestada a essas mulheres em trabalho de parto, muitas vezes humilhante, muitas vezes solitária, a mulher sozinha no momento que ela está precisando de mais apoio, tenha tirado a mulher do desejo de parir normal e optado por uma cesariana. Mas sim, que bom que a cesárea existe, mas ela deve ser indicada em momentos específicos e conversada antes com a gestante. Exatamente. É importante dizer que é a mulher quem escolhe, a maneira que vai parir, é ela quem escolhe. Então, há mulheres que programam junto com sua equipe, decidem que querem fazer uma cesariana, outras naquela circunstância que não tem jeito. Então, o último recurso é a cesariana para a salvaguarda dela e também do neném.
Agora, o que a gente contesta é esse número, a doutora Adriana já falou e eu vou repetir, o Brasil é um dos países recordistas em cesáreas no mundo. Em 2014, quando o projeto da ANS começou, tinha uma taxa de 52% de todos os nascimentos com data marcada, sendo que a Organização Mundial de Saúde recomenda que o índice seja de até 15%. Então, deixa o neném nascer na hora que ele quiser. Deixa. No próximo bloco, a gente continua conversando. 8 minutos, estou olhando aqui, os relógios todos certos. Então, acerte seu relógio pelo meu. 12 horas e 28 minutos, a gente volta ao vivo, conversando sobre parto normal. Você viu a princesa? A princesa de Cambridge, Kate Middleton, depois de parir normal, o terceiro filho. E a gente sabe também, né, a doutora Adriana Monteiro está aqui, obstetra, para falar sobre esse assunto, que algumas pessoas dizem assim... depois de uma cesariana, sempre cesariana. Não, Rita, pelo contrário. Existem programas, inclusive da Organização Mundial da Saúde, que pedem que as mulheres que tiveram a primeira cesariana, que elas lutem por um parto normal depois, para diminuir os riscos cirúrgicos daquelas cesarianas sucessivas. Então, ao contrário, esse mito veio do início das cesarianas pela técnica cirúrgica utilizada lá em 1800 e alguma coisa. Hoje em dia, as técnicas são seguras de cesárea e sim, temos que lutar por um parto normal para evitar outros problemas. Aqui, Anônimas, ela diz o seguinte: estou com 28 semanas e ainda em dúvida sobre qual o melhor parto. Apesar de estar acompanhada com um médico, etc., que me acompanha durante alguns anos, né? É a ginecologista dela, que vai ser a obstetra. Sim. E fico em dúvida sobre a dor, a contração e também a dilatação. Já ouvi dizer que tem que acontecer tudo junto. Isso. Então, minha gente, trabalho de parto é o trabalho do corpo em fazer o bebê atravessar a pelvis e nascer. E isso envolve contrações do útero, envolve a dor, porque está abrindo os tecidos da gente. E a dor, gente, é o maior medo das mulheres atualmente. A dor pode ser controlada de várias formas, né? Com a presença de alguém do seu lado, que lhe dê força, que lhe dê reforço. Existem métodos não farmacológicos de alívio da dor, água quente, bola, exercícios fisioterápicos, tem as doulas, né? É provado que a presença de doula no trabalho de parto diminui até 60% a necessidade de analgesia, né? E existe também um alívio farmacológico da dor, que a gente faz por meio de drogas anestésicas, que permitem que a mulher ande e sinta o trabalho de parto, mas com menos dor. Certo. Então... Adriana diz o seguinte: doutora, eu gostaria de saber mais sobre episiotomia, o corte, se é necessário, se não é. Sei que há correntes, inclusive no parto humanizado, que não recomendam esta prática. Isso, a episiotomia é um corte realizado no canal vaginal durante o processo de nascimento do bebê. Ele foi largamente utilizado até mais ou menos início da década de 2000 e através dos estudos temos percebido que nem sempre ele é necessário. Na realidade, na maioria das vezes, ele não é necessário. Existem algumas exceções, quando a gente precisa fazer um parto vaginal operatório, uso de vácuo, fórceps, e aí sim a gente pode precisar fazer episiotomia, mas ela é de uso raro, ou deveria ser. Não é mais preconizado na medicina moderna. Tá, Joana diz que tem 39 anos, que quando pariu tinha 37, que foram 20 horas de trabalho de parto, o menino encaixado, dorso à esquerda, tudo certo, não dilatei totalmente, mas a minha bolsa não estourou. A minha médica até me deu a opção de fazê-lo, mas não quis. Gostaria de saber se, aí, né, se tivesse furado a bolsa, se daria certo. Não sei te responder isso. Não necessariamente a gente precisa romper a bolsa para nascer o bebê. A gente preconiza, inclusive, a ruptura espontânea da bolsa, sem ser um procedimento médico. Então, assim, eu não sei. Né? Já passou. Quem sabe o próximo? Vamos lutar que ele seja normal. Pronto, no próximo, se for da sua vontade. Gente, lembrando sempre, a vontade, como eu digo nas minhas redes sociais, o protagonismo é da mãe. Da mulher. Então, é a mulher quem decide como quer, tá certo? E de que forma quer. Aqui tem mais gente participando. A gente falou de parto, agora o povo está animado. Aqui outra pessoa também que não quer ser identificada. Gostaria de saber se no trabalho de parto posso me alimentar. Soube que tenho que ficar em jejum por conta da anestesia. Deus me livre, Rita, ficar em jejum? Não, minha gente. Os novos protocolos de humanização, né, que vem para isso. Como é que a mulher vai ficar em jejum, às vezes, 24 horas em início de trabalho de parto?
né? 24 horas, o parto é uma maratona, precisa de hidratação e alimentação. Então, a gente preconiza que quem deseja parir normal se alimente, tá certo? Se alimente do que tem em casa, se alimente de alimentos calóricos, chocolate, rapadura, mel, que são em pequenas quantidades. Isso não vai impedir você de fazer uma anestesia para uma cesariana de emergência, muito menos impedir de fazer uma analgesia de parto para você continuar parindo normal. Pronto. Olha, aconteceu e todo mundo, né? Ontem eu não estava aqui, mas enfim, todo mundo soube, etc. Falamos muito sobre isso lá na Rádio Metrópole e outros veículos também trataram desse assunto, que foi um parto que aconteceu lá no Hospital Roberto Santos. Sim. E que a moça chegou em vias de, o terceiro filho dela. Eu conversei com Luíse Cibele, que é assessora de comunicação do Hospital Roberto Santos, que me explicou exatamente a situação. Não se tratou de um caso de negligência, e sim, a moça já chegou em vias de parir e às vezes não dá para segurar. Enquanto a equipe estava chegando na recepção para ampará-la, o neném saiu e a outra parturiente que segurou, mas ela foi prontamente atendida, deve receber alta entre hoje e amanhã. Acontece. Acontece. O que acontece, gente? O parto é imprevisível. Então, a gente tem alguns estudos falando da média de horas de parto de uma mulher, mas quanto mais vezes a mulher pariu normal, mais rápido ela vai parir, provavelmente, os seguintes. O que aconteceu com a Duquesa. Então, como ela vai parindo várias vezes, os partos vão sendo mais rápidos. E sim, às vezes a mulher ela já chega em vias de parto. E aí que eu desmistifico a dor. Que dor é essa? Que a mulher conseguiu chegar parindo e ela estava tranquila, se vocês virem na filmagem, um pouco assustada porque estava do lado de fora, mas tranquila, né? Então a gente tem que pensar que dor do parto não é dor de sofrimento, é a dor do corpo ajudando o seu bebê a chegar. Então um pouquinho diferente. Doutora, muitíssimo obrigada pelo esclarecimento. Obrigada. Parabéns.